Fala, sargento, beleza? Vamos falar um pouquinho agora sobre baricentro. Para você que não lembra um pouco lá da nossa geometria plana, o que é o baricentro? O baricentro nada mais é do que o encontro das medianas. Em particular, lá na geometria plana, a gente trabalhava com as sevianas, pegava o triângulo, traçava essas medianas e encontrava o ponto onde ela se encontrava, e esse ponto se chama baricentro. A única diferença que a gente vai ter aqui para a analítica é que esse nosso triângulo agora, ele vai estar dentro de um sistema cartesiano. E aí, dentro do sistema cartesiano, algumas coisas mudam. Mudam o que, principalmente? Primeiro que a gente vai estar trabalhando com coordenada, né? Então, tudo aqui vai ter uma coordenada. Mas as propriedades da mediana, elas não mudaram. As propriedades da mediana são as mesmas propriedades utilizadas na geometria plana. E qual é a principal propriedade da geometria plana que eu estou falando? Que a mediana, quando ela se cruza, o baricentro, ela divide o baricentro, nosso ponto G aqui, tá? Divide, por exemplo, a mediana AN numa proporção de 2:1. Quem assistiu lá na nossa aula de geometria plana, eu explico exatamente o que acontece aqui dentro para dividir essa mediana, por exemplo, aqui a AN, numa proporção de 2 para o vértice e 1 para o lado. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu vou escrever isso algebricamente. Ó. Eu estou dizendo para você que AG é 2 vezes GN. Então, ou seja, esse lado aqui é o dobro disso aqui. E aí, na figurinha, visualmente, já dá para a gente ver um pouco disso. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é isso. A proporção de 2:1. 2 para o vértice, né? 1 para o lado. E aí, pessoal, qual é a principal característica da mediana? A mediana é um segmento que ela sai do vértice e vai ao lado do triângulo, dividindo ele em duas partes iguais. Ou seja, ela é um segmento que sai do vértice e vai ao ponto médio. Então, todos esses pontos aqui, ó, o ponto O, o ponto N e o ponto M, eles são ponto médio dos seus respectivos lados. Ou seja, o ponto O, ele é o ponto médio de BA, o ponto M, o ponto médio de AC, o ponto N, o ponto médio de BC. E a gente já sabe, por exemplo, se eu tenho a coordenada de A e a coordenada de C, eu consigo achar a coordenada de M. Mas na maioria dos nossos exercícios de geometria plana, ou de geometria analítica, o seu avaliador ele vai estar preocupado com a coordenada de G. Ou seja, ele quer saber o ponto de interseção das medianas. E como é que a gente faz isso? Muito simples. A gente vai pegar a abscissa de A, a abscissa de B e a abscissa de C, ou seja, XA, XB, XC, vai somar e dividir por 3 e eu já vou ter automaticamente essa coordenada de G. Da mesma forma, para achar o Y, eu vou pegar a ordenada de A, a ordenada de B e a ordenada de C, vou somar e vou dividir por 3. Ah, Viana, como é que você chegou nessa fórmula? Cara, eu acho, pelas questões que eu avaliei, olhei todos os nossos materiais, não tem necessidade de você saber de onde veio essa fórmula. Você tem que saber aplicar ela. Como? Se você, mas eu quero ter noção de da onde surge essa fórmula. Essa fórmula vai surgir de várias equações que a gente vai tirar. Do ponto médio de M, do ponto médio de O, do ponto médio de N. A gente vai fazer umas relações entre esses pontos médios e vai chegar ao ponto médio de G. Na verdade, é só uma manipulação algébrica de pontos médios aqui. É simples chegar nessa fórmula. Mas, sinceramente, de acordo com os exercícios, vocês vão ver que a gente não precisa saber de tanta coisa algébrica aqui para chegar na fórmula do baricentro. Basta saber qual é a fórmula do baricentro. De novo, a fórmula do baricentro, você vai somar todos, aqui no caso, as abscissas de A, B e C do triângulo e vai dividir por 3. Já a coordenada Y é a soma das ordenadas dividido por 3. A gente vai fazer agora na próxima aula um exercíciozinho para elucidar, ou seja, para ficar mais claro para você como que isso é cobrado na sua prova. Então continua comigo aí, vamos fazer os exercíciozinhos.